Você já imaginou um Deus que, ao invés de ficar distante, decidiu sentir o que o ser humano sente? Sede, fome, dor, amor. Jesus não veio ao mundo apenas para ensinar. Ele veio para experimentar tudo o que nós vivemos e nos mostrar que a santidade não está na perfeição, mas na escolha de amar mesmo quando dói. Ele não nasceu em um palácio, mas em um estábulo. Não usou coroa de ouro, mas de espinhos. E ainda assim, cada gesto dele revelava algo que o mundo ainda não entendia: a força da vulnerabilidade. Jesus olhava para as pessoas e enxergava o que ninguém via. Tocava leprosos, sentava-se com pecadores, chorava por amigos. Era o Deus que não apenas falava sobre o amor, ele era o amor. E foi justamente isso que escandalizou os poderosos. Como alguém tão simples podia transformar corações tão endurecidos? A resposta estava no olhar. Um olhar que não julgava, um olhar que curava, um olhar que revelava o que há de divino em cada um de nós. Antes de começar a pregar, Jesus se retirou. 40 dias no deserto. Nenhum milagre, nenhum discípulo, nenhuma multidão. Apenas o silêncio e a tentação. Ali, o Filho de Deus escolheu a humanidade em sua forma mais pura. Sentiu fome, sede, cansaço, mas não se rendeu. Satanás ofereceu poder, fama e glória. Mas Jesus recusou tudo aquilo que o mundo considera grande, para nos ensinar que a verdadeira força nasce da renúncia. Foi no deserto que ele nos mostrou o que significa confiar plenamente em Deus. Sem aplausos, sem testemunhas. Apenas fé. Porque antes de transformar o mundo, ele precisou vencer a si mesmo. Quando saiu do deserto, algo dentro dele estava pronto. Seu coração ardia, não por conquistar reinos, mas por libertar almas. E é assim que começam as maiores missões. Não com barulho, mas com silêncio e entrega. Quando Jesus voltou do deserto, ele não foi procurar os grandes. Chamou os simples, homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, pessoas esquecidas. E foi justamente neles que construiu o início de algo eterno. Vinde e segui-me. Essas palavras ecoam até hoje, não como uma ordem, mas como um convite. Um convite à transformação, à coragem de abandonar o que é seguro para viver o que é verdadeiro. Jesus não prometeu facilidades, prometeu propósito. E cada passo com ele era um desafio ao ego, uma lição sobre humildade e fé. Os discípulos ainda não entendiam totalmente quem ele era, mas sentiam algo que não conseguiam explicar. Um amor que os atraía mais do que qualquer certeza. E talvez seja por isso que essa história continua viva, porque de algum modo esse mesmo convite chega até nós. Você já sentiu esse chamado? Se essa mensagem te tocou, comenta aqui: eu sinto o chamado. E se inscreve no canal para continuar essa jornada com a gente. O primeiro milagre de Jesus não foi em um templo, foi em uma festa, um casamento simples em Caná da Galileia. Quando o vinho acabou, Maria percebeu, e como toda mãe, ela não pediu, apenas olhou e disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: ainda não chegou a minha hora, mas mesmo assim, ele fez. Transformou a água em vinho, discretamente, sem alarde, sem plateia. Enquanto todos celebravam, poucos sabiam o que realmente havia acontecido. E talvez esse seja o maior símbolo desse milagre. Deus age no oculto. Nos momentos em que parece que falta algo, ele transforma o comum em extraordinário, sem precisar ser visto, apenas sentido. O primeiro milagre de Jesus não foi sobre vinho, foi sobre fé, sobre uma mãe que acreditou antes de ver. E sobre um filho que atendeu antes da hora, porque o amor sempre se adianta. Por onde Jesus passava, algo mudava. Não era só o corpo que se curava, era a alma que despertava. Ele tocava os intocáveis, olhava para quem o mundo ignorava.
e com uma simples palavra devolvia não apenas a saúde, mas a dignidade. Um leproso se aproximou, rompendo o medo das multidões. Ninguém tocava um leproso, mas Jesus estendeu a mão. A cura aconteceu sim, mas o verdadeiro milagre foi outro. Aquele homem que por anos não sentia o toque humano, sentiu o toque do próprio Deus. Em cada gesto, Jesus mostrava o rosto do Pai. Curava o corpo, mas também as feridas invisíveis, o abandono, a vergonha, a solidão. E cada milagre era uma mensagem viva, a de que Deus não nos evita por causa das nossas feridas. Ele se aproxima por causa delas. E foi esse amor que começou a incomodar. Porque quando a luz brilha forte demais, revela tudo o que muitos preferem esconder. Os milagres atraíam multidões, mas também despertavam algo mais perigoso: a inveja. Os líderes religiosos observavam aquele homem simples falar de um reino que não era feito de tronos, mas de corações livres. Jesus curava em dia de sábado, comia com pecadores, chamava Deus de Pai, e isso era escandaloso, porque o amor dele quebrava as regras que a religião havia endurecido. Enquanto muitos pregavam sobre culpa, Jesus falava de perdão, mas quanto mais ele libertava, mais os que viviam do controle temiam perder o poder. E foi aí que o conflito começou. Não por causa de espadas, mas por causa da verdade. Porque nada ameaça mais as trevas do que uma luz que não se apaga. E hoje, essa mesma verdade ainda provoca reações. Alguns a seguem, outros a rejeitam. Mas ninguém passa por ela sem ser transformado. Se essa parte te tocou, escreve nos comentários "A Luz Vence" e se inscreve no canal Segredos da Bíblia para continuar essa jornada com a gente. Poucos falam sobre isso, mas Jesus chorou. Chorou pela dor de Marta e Maria diante da morte de Lázaro. Chorou ao ver Jerusalém distante do amor do Pai. E chorou no Getsêmani, quando o peso da cruz ainda era apenas uma sombra no horizonte. Essas lágrimas não revelam fraqueza, revelam o mistério mais profundo da fé cristã, o Deus que escolheu sentir. Jesus tinha amigos, ria, se cansava, sabia o gosto da saudade e o medo da solidão. Mas mesmo assim, amou até o fim. Porque o amor verdadeiro não é a ausência de dor, é a decisão de continuar mesmo quando tudo em volta parece desabar. Naquela noite no jardim, ele não pediu para escapar da missão, pediu apenas para não estar só. E é nesse pedido que entendemos: até o Filho de Deus precisou ser amparado. Quando vieram prendê-lo, Jesus não fugiu, não se defendeu, não atacou, apenas perguntou: quem procuram? Sabia o que o esperava: a traição, o julgamento injusto, a dor. Mesmo assim, escolheu ficar. E essa foi a maior prova de força que o mundo já viu. A coragem de não reagir com ódio. Coroado de espinhos, ele foi humilhado, carregou o peso do mundo nos ombros e ainda olhou para os que o feriam com compaixão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Cada passo no caminho do Calvário era um gesto de amor. A cada queda, ele levantava, não por si, mas por nós. E quando finalmente foi erguido na cruz, a dor se transformou em oferta. Porque Jesus não foi vencido pela morte. Ele se entregou por amor. E é nesse amor que toda a humanidade encontra redenção. O corpo de Jesus foi colocado no túmulo, envolto em lençóis e lágrimas. O mundo parecia em pausa. Os discípulos escondidos, Maria em silêncio e o céu em espera. Por 3 dias o amor pareceu ter sido derrotado. O Messias estava morto. Mas o que ninguém via era o que Deus estava fazendo no invisível. Enquanto todos choravam, o céu preparava a vitória. A morte achou que tinha vencido, mas o amor não se enterra. Ele apenas se recolhe para ressurgir ainda mais forte. E naquele silêncio do sepulcro nasceu a esperança que nenhum império pôde calar. Porque o amor de Deus não grita, ele ressuscita. Se essa parte te tocou,
Escreve nos comentários "Ele vive" e se inscreve no canal Segredos da Bíblia para continuar sentindo essa presença em cada nova história. Na madrugada do terceiro dia, o impossível aconteceu. A pedra foi removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena chorava, pensando que o corpo havia sido levado. Mas então ouviu uma voz suave atrás de si. Maria. Ela se virou e viu aquele que venceu o impossível. Jesus estava vivo, não como lembrança, mas como presença. A morte havia perdido o poder e a esperança, um novo rosto. Ele apareceu aos discípulos, partilhou o pão, mostrou as feridas, as marcas do amor que salva, e antes de subir aos céus, deixou a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A história de Jesus não termina na cruz. Ela continua. Toda vez que alguém escolhe perdoar, acreditar de novo e amar mesmo sem motivo, porque ele vive. E é por isso que ainda há luz, mesmo nos dias mais escuros.